Olha, eu consegui criar 10 técnicas de venda, algumas técnicas de vendas, pensando justamente no profissional de vendas que trabalha com veículos, tá? E eu vou te dar mais dicas bônus aí bem legais. É muito importante que você inicie dando as boas-vindas para o seu cliente, né? Quando você recebe uma pessoa na sua casa, o que você faz? Você sempre tenta agradar, correto? Então, com o seu cliente tem que ser da mesma forma. Às vezes ele pegou trânsito para chegar até a sua loja, às vezes foi difícil de ele parar o carro, enfim, são N coisas que você precisa se preocupar antes de pensar em vender um carro para o cliente, tá? Por isso, dê boas-vindas ao cliente, né? Serve um café quentinho para ele, serve uma água fresca para ele, para quê? Para que ele possa relaxar, tá? Aproveita esse momento para você conversar com o seu cliente e quebrar o gelo. Eu vejo muitos vendedores de carros aí muito afoitos, muito ansiosos em vender e esquece que cada cliente, né, é único. Cada cliente possui expectativas a serem atendidas e é nessa etapa que você começa a entender aquilo que o seu cliente, aquilo que o seu cliente precisa realmente. Vamos lá, segunda dica. Você tem que estabelecer rapport com o seu cliente, né? Aproveita para quê? Para você usar a técnica do espelhamento. Por exemplo, se ele fala muito rápido, fala rápido também. Se ele é uma pessoa mais tranquila, seja mais tranquilo. Não gesticule tanto. Agora, muito mais importante é você equalizar os canais de comunicação, né, do seu cliente com você. Vamos lá. Muito importante também, qualifique. Qualifique. Ó, a gente precisa entender o quê? Que existem clientes que são nossos clientes. Existem clientes que não são nossos clientes, né? Parece estranho, mas sabe aquela sensação de você tem um monte de oportunidade de fechamento, mas você não consegue fechar nada? Sabe aquela sensação, né, que o cliente está te enrolando, ele não está falando a verdade? Isso aí é falha nessa etapa de qualificar, tá, o cliente. É muito importante que você entenda que se a pessoa que você está atendendo, ela vai se tornar cliente, ela tem poder de compra, ela está decidida para que você possa aplicar todas as próximas etapas, perfeito? Mas como você vai fazer isso? Com perguntas estratégicas. Você pode usar perguntas como a categoria, qual categoria de veículo que você procura? Você está disposto a financiar ou você prefere pagar à vista? Você quer dar o seu carro de entrada como forma de pagamento? Prefere um compacto, um carro sedã ou uma SUV? Ó, percebe que você faz perguntas abertas. O objetivo é que o cliente fale. O cliente é a estrela, né? O cliente precisa dizer para você o que ele quer comprar, como ele quer comprar, em quais condições ele quer comprar. Nesse momento é muito simples, né? Deixa o cliente falar, ouça com muita atenção e fale muito pouco, tá? Controla a sua ansiedade, controla aquela vontade de vender, de bater a meta e deixa o cliente brilhar. Esse é o momento dele, ok? É assim que você qualifica o seu cliente. Ó, mais uma dica. Sonda a sua concorrência. É muito importante você saber com quem você está competindo. Às vezes ele visitou alguma concessionária, visitou uma loja de seminovos, né? Faça perguntas do tipo, fora os nossos modelos, as nossas lojas, existe outro no mercado que seja do seu interesse? Alguma outra loja? Né? Nós somos a primeira concessionária que você visita? São perguntas que nós chamamos de perguntas abertas direcionadas. Por quê? Você precisa usar essa resposta como ferramenta de conhecimento dentro do processo de vendas. Mas é o seguinte, se ele por algum motivo desviar e não responder para você, tá? Não force. É muito importante que você deixe o seu cliente livre para responder essas perguntas. Mais uma etapa é o seguinte, é uma etapa mais gostosa, que é você mostrar os seus veículos. Quando você estiver andando no showroom com ele, quando você estiver mostrando os carros para ele, aproveita para analisar os pontos, né? Aproveita para entender quais são os diferenciais que aquele cliente olha. Por exemplo, existem clientes que estão mais preocupados com o quê? Com a tecnologia do carro, né? Tem clientes que querem saber a potência do motor.
a digeribilidade. Se você estiver atendendo uma mulher, por exemplo, você precisa se preocupar com alguns pontos que ela acha interessante. Se ela não entende nada de motor, não adianta você ficar falando de característica técnica do motor. Você precisa falar dos benefícios do produto para aquele cliente, para aquela cliente, tá? Específica, né? Nesse momento que você está mostrando o carro, aproveita para quê? Para estudar o cliente e abordar, já com perguntas mais direcionadas, né, nos pontos que ele acha importante. Mais um ponto, faça o test drive com o seu cliente. Eu vejo muitos vendedores de carro errarem nessa etapa, né? Por exemplo, esse dia eu estava vendo um veículo aí, o vendedor foi lá, me deu a chave e mandou eu fazer o teste, vai dar um passeio. Não, você tem que ir com o cliente, né? Vai fazer o test drive com o cliente, de repente ele olha para o rádio, tem um sistema de multimídia, fala para ele do sistema de multimídia, se é um homem, fala para ele sobre o motor, sobre o torque, sobre digeribilidade, sobre a suspensão, o freio ABS. Fale os benefícios que é importante para o homem. Se você está abordando uma cliente mulher, fale da segurança, fala da digeribilidade, do conforto no banco traseiro. Às vezes ela tem filhos, né? Mostre para ela, por exemplo, a direção elétrica ao invés da direção hidráulica. Enfim, aborde os benefícios que são importantes para aquele cliente no momento do test drive. É importante, test drive, hein? Não perca essa oportunidade, por quê? Porque é justamente aí que você vai ter mais ferramentas, alinhado com o que a gente já falou, mais ferramentas novas para fechar negócio, tá bom? Bom, mais uma etapa. Defina quem é o decisor de compra. Isso é muito comum, vendedores errarem, tá? Tanto o vendedor que trabalha com imóveis, vendedores de carros, enfim. Vendedores que às vezes lidam com o casal. Você precisa entender quem vai usar o veículo e quem de fato vai comprar o veículo. No nosso mercado de vendedor para vendedor, quem é que vai assinar o cheque, não é verdade? Se quem vai assinar o cheque é um homem, né? Se for a mulher que vai dirigir o carro, ou se for falar dos benefícios, você dirige a mulher. Mas na hora do preço, do investimento, do fechamento, você se dirige a um homem, né? E você tem que ficar muito atento, né? Usa perguntas para você identificar aquela pessoa que você está atendendo é o decisor da compra, né? Por que eu digo isso? Imagina só, que você recebe um cliente, tá? Na sua loja, na sua concessionária. Só que para ele comprar, ele precisa conversar com a esposa dele. É muito importante que você, na hora do fechamento, a gente vai falar disso, você pergunte para ele, cliente, se fosse somente a sua decisão, você compraria o carro? Se ele responder sim, 50% da venda está feita. Você só tem que se preocupar em fazer follow-up. Ou seja, essa ideia é muito importante, você definir quem é o decisor da compra, tá? Eu já presenciei pessoas batendo, dando murro em pontas de faca, no popular, dizendo em determinado cliente, quanto na verdade era o pai ou era o irmão ou era a esposa que decidia. Então, fique ligado em definir o decisor da compra. Mais uma etapa. Olha só, parta para o fechamento, tá? Esse é um grande problema dos vendedores, porque eles perdem o time da venda. Não pode perder o time da venda. Se você já mostrou os seus veículos, já falou dos benefícios conforme na primeira etapa, ele falou que precisava, né? A hora de sentar na mesa e partir para o fechamento. É assim que você vai aumentar suas vendas. Lembre-se, você controla o fechamento. Você é responsável por conduzir a negociação, não o cliente, né? Deixa essa responsabilidade dentro de você, tá? É intrínseca no seu eu profissional. Tenho certeza que você vai fechar muito mais negócios. Mas agora é a hora de você usar perguntas fechadas, ok? Por exemplo, você prefere um motor 1.0 ou 1.6? Ou é um ou é outro, né? Você prefere uma pintura metálica ou uma pintura sólida? Qual cor você prefere? Banco de couro ou banco normal? Você prefere que já venha com o rádio ou não? Posso tirar essa opção. A ideia é que nessas respostas você monte um veículo ideal para o seu cliente, ok? E aí eu tenho uma técnica que é uma técnica importantíssima, tá? Lei contraste, técnica de fechamento, usando a lei do contraste,
que é uma das técnicas mais antigas. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já sofreu dessa técnica aí, que é quando um vendedor apresenta um produto mais caro, para que quando ele apresente um produto correto para você, ele tenha a sensação de que ele está pagando barato. Vou te dar um exemplo, né? Esses dias um vendedor que me atendeu na concessionária da Volkswagen, eu estava vendo uma Space Fox. Só que enquanto eu estava vendo a Space Fox, a gente passou próximo de uns carros de luxo, né? Os carros mais caros ali da Volkswagen, e ele falou dos preços da Tiguan, do Jetta, ele comentou por cima. Quando ele me apresentou um carro que o preço era metade, né, você fica com aquela sensação de que está barato. Então é muito importante você usar a lei do contraste a seu favor, tá? E claro, mais uma dica é você respeitar o timer do cliente. Você foi para o fechamento, tá? Tentou fazer negócio e apresentou uma objeção. E tem que falar com a minha esposa. Você usou a técnica do se fosse você compraria? Mas mesmo assim ele não fechou. Não adianta você forçar a venda. Por quê? Porque o ciclo de venda de um veículo, ele não é curto, ele é um pouco mais longo. Ele não é uma venda de impacto, né? Como acontece no varejo. Você precisa o que então? Pegar todas as informações do seu cliente, principalmente nome, endereço, telefone, celular. Por quê? Porque você precisa fazer follow-up. Follow-up. Ninguém vende sem fazer follow-up. Você precisa no dia seguinte, daqui a 2 dias, ligar para ele e perguntar para ele como estão as coisas. Né? Não pergunta direto da venda, como estão as coisas, se ele visitou mais alguma loja, alguma concessionária. Pergunte, uma das perguntas mais poderosas, pergunte se ele pesquisou alguma coisa sobre o veículo. Se você quiser ainda ser mais assertivo, envie um e-mail ou ficha técnica do veículo e deixe anotado, tá? Ali na sua agenda, ou se você usa um software diferente de vendas, deixe anotado para você ligar para o cliente. As oportunidades de fechamento, as oportunidades de vendas, elas estão no detalhe, gente. No detalhe, ok? E como eu prometi para você, eu vou te deixar aqui mais 2 dicas importantes para a gente fechar esse nosso assunto, tá? Para você que vai comprar ou vender um carro. Essas 2 dicas, na verdade, são dicas que tem que fazer parte, né, desse nosso vídeo para a gente fechar com chave de ouro, tá? E preste bem atenção no que eu vou falar para você agora. Preste muito bem atenção. A gente está falando aqui de técnicas de vendas para vendedores de carros e de veículos. Tá? E essa dica que eu vou te passar agora é importantíssima demais. Já aconteceu com você? Ó, a ficha do cliente não passa. É comum. O cliente, você passou por todas as etapas, ele fala um negócio fechado, você vai pegar as informações, você passa para o financeiro nega a ficha. O que você faz? Como você passa a informação para o seu cliente? Bom, a minha primeira dica é o seguinte: seja transparente. Fale calmamente que a ficha dele não foi aprovada. Tá? E só. Não fale mais nada. Porque tudo que você falar vai ser usado contra você depois. E existem vários tipos de reações, né? O cliente pode ficar bravo, porque a ficha dele foi negada, pode esbravejar, pode ficar nervoso. O cliente pode ficar quieto, tipo, desanimado, né? Perdi a oportunidade de comprar um carro, realizar meu sonho. O cliente pode simplesmente querer encerrar, então, tá bom, tchau. É muito importante que você olhe a reação dele. E para cada reação, você tem que estar preparado, né? Fale, tipo assim, pô, peraí, o senhor quer comprar o carro mesmo? Ele vai responder que sim, né? Então, nessa etapa, ele já comprou, na mente dele, ele já comprou o carro. Então, vamos fazer o seguinte, né? Você tenta achar uma solução. Você pergunta qual a posição de renda, se o cliente não tem uma entrada maior, por exemplo, né? Pergunta informações para você deixar claro para o seu cliente que você está do lado dele, que você quer vender, que você quer ajudar ele a comprar o carro, né? Então, de repente, coloca a renda com o pai, os 2 Uber Eats, o dele e o da esposa. Use, enfim, o seu conhecimento nessa parte, tá? Uma dica poderosa é: peça dicas para o seu financeiro. Chega lá, poxa, não passou por que a ficha, né? Porque ele tem XYZ de problemas. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar esse cara, né? O teu financeiro vai acabar te dando essa informação, ok? E mais uma dica
muito importante. Ó, quando você vai trocar de carro, você fala o valor que vai pagar no carro dele, o cliente fica desanimado. Mas, poxa, só isso? Você está desvalorizando o meu carro, ele fica doido. Né? Você jogou o carro lá embaixo. O que você tem que falar para ele? De forma muito tranquila, tá? De forma muito transparente. É o seguinte: meu querido cliente, nós trabalhamos com carro. A gente simplesmente pegou o valor de mercado da tabela FIPE e tiramos 20%, 25%. Né? Essa é a nossa margem de lucro. É com isso que a nossa empresa, que a nossa loja sobrevive. O senhor acharia justo eu pagar o valor integral no seu carro para ter prejuízo, né, quando for vender o veículo? Entendeu? Percebe que essa pergunta é muito emocional? Percebe que você atinge o emocional para a pessoa entender que faz parte do processo? E outra, já aconteceu comigo, já troquei um carro sabendo que eu poderia ter um valor maior se eu vendesse no particular, mas para que ter dor de cabeça, né? E a quantidade de gente que vai ligar perguntando do carro, os curiosos. Pô, aí você acha um ou dois que está interessado, de repente vai lá ver o carro, quer mandar o carro no mecânico para ver o carro, e chega no final o cara, pô, eu não consegui o financiamento. Quer dizer, você está economizando tempo do seu cliente. Então mostra para ele, seja sincero e fale, esse é o nosso trabalho, é assim que a gente sobrevive, né? Certo? Passei para você algumas dicas aí de como você atender um cliente que vai comprar um carro na sua loja, na sua concessionária. Espero que você tenha pegado essas dicas, você que está começando agora, não é você que é novo, está procurando um emprego, está começando agora novo, entre nesse mercado de veículos e você pode se tornar um grande, por quê? Porque o mercado precisa se renovar. E esse, principalmente, é um mercado que não se renova, gente, não se renova. Muitas pessoas estão se aposentando, vendedores de carro, que trabalham 30, 40 anos, estão se aposentando e o mercado não está se renovando. Então, esse é um mercado muito bom, muito importante, né? Se você quer ser um grande vendedor de carros, pega essas dicas que eu passei para você aqui agora e faça o seguinte, coloque em prática, tá? E tenha certeza que tudo vai dar certo. Eu sou o André Campos e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui estamos no canal Zé do Café, de vez em quando também eu trago alguns vídeos de dicas interessantes para você, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau, galera.